بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos. Que a paz e os elogios de Allah estejam sobre o mais nobre de todos os profetas e mensageiros, o nosso profeta Muhammad, sobre a sua família e os seus companheiros. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, continuamos a tradução deste livreto do Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, intitulado Talkhisu Sifati Salati Nabi sallallahu alayhi wa sallam min at-takbiri ila at-taslim ka'annaka taraha. O resumo da descrição da oração do profeta sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, desde o takbir até às saudações finais, como se tu a visses. Na aula anterior terminámos o capítulo de Ar-Ruku', da inclinação. E hoje iremos iniciar o capítulo da prosternação, As-Sujud. E o autor, rahimahullah, disse: depois é obrigatório de dizer Allahu Akbar. Isto é, depois que a pessoa se tenha endireitado da inclinação, dizendo Sami'a Allahu liman hamidah, levantando as suas mãos, e logo que está direito, dizendo Rabbana wa lakal hamd, permanece o tempo suficiente, ou um espaço de tempo suficiente nessa posição, até se estabelecer completamente de pé, como foi dito na aula anterior. E além destas duas invocações, há outras invocações que foram relatadas na Sunnah, ditas pelo profeta sallallahu alayhi wa sallam, logo que se encontrava de pé depois de se ter endireitado da inclinação. Quer dizer que acrescentava a estas duas invocações que foram mencionadas anteriormente, acrescentava outras invocações, outros adhkar. Depois desta posição, o autor nos diz que a pessoa diz Allahu Akbar. Diz Allahu Akbar para iniciar ou para se deslocar a uma outra posição, que é a sujud, que é a prosternação, e é esse o assunto da nossa aula. Então o autor diz que a pessoa diz Allahu Akbar. E este takbir, este takbir, que é o facto de dizer Allahu Akbar, é feito logo que a pessoa inicia o seu movimento. Como dizem os sábios, este takbir, quer dizer, o takbir da deslocação ou dos movimentos na oração, como sabemos todos, os movimentos da oração são iniciados pelo takbir. Então a pessoa, antes de se prosternar, diz Allahu Akbar para se prosternar. Então este takbir, que é o takbir do movimento, ou o takbir da deslocação na oração, é feito no início do movimento. Quer dizer que logo que a pessoa
está de pé e que tenciona se prosternar e que a pessoa vai iniciar o movimento da descida para a prosternação, para o sujud, a pessoa diz Allahu Akbar e desce. Este takbir é dito no início do movimento. E tenham cuidado, porque há muitas pessoas que fazem um erro aqui, que é que dizem este takbir ou pronunciam este takbir no final do movimento, isto é, logo que já estão prosternados, logo que a testa e o nariz já estão pousados no solo, e isto é um erro. Isto é um erro ao qual chamam a atenção muitos sábios. Os sábios geralmente atiram a atenção das pessoas e sublinham este ponto dizendo que é um erro. Então o takbir é feito no início do movimento. Então aqui a pessoa diz Allahu Akbar e desce para a prosternação. Depois o autor diz: a descida para a prosternação se faz sobre as mãos. A descida para a prosternação, para o sujud, se faz sobre as mãos. Quer dizer que as mãos são pousadas, ou melhor dizendo, os primeiros membros do corpo que são pousados ao solo são as mãos. A pessoa se apoia sobre as suas mãos. Desce ao solo para a prosternação, se apoiando sobre as suas mãos, sobre as suas duas mãos. E o autor, rahimahullah, diz: depois desce para a prosternação sobre as mãos e as pousa ao solo antes dos joelhos. Pousa as mãos antes dos joelhos. Pois foi assim que o profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ordenou de se prosternar, e era assim que ele sallallahu alaihi wa alihi wa sallam se prosternava, como foi relatado nos ahadith, nas narrações autênticas. Então a forma de descer para a sujud, para a prosternação, é de pousar em primeiro lugar as mãos e não os joelhos. E era desta forma que orava, que rezava o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, e foi desta forma que nos ordenou de orar e de rezar. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam proibiu, aqui é o autor que diz, traduz aquilo que disse o autor, e o profeta sallallahu alaihi wa sallam nos proibiu de nos ajoelharmos como os camelos. Aqui é um ponto importante a compreender, que é que o profeta sallallahu alaihi wa sallam proibiu à sua comunidade de se ajoelharem, isto é, na oração, de descerem para o sujud, para a prosternação, com os joelhos, pousando os joelhos em primeiro lugar. E o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam nos disse de não nos ajoelharmos como se ajoelham os camelos. Como se ajoelham os camelos. E o autor disse: e o camelo se ajoelha sobre os seus joelhos que se encontram nos seus membros da frente, nas patas da frente. Então aqui Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala nos diz que a forma de se ajoelhar de um camelo é de pousar os seus joelhos, pois os joelhos do camelo se encontram nas suas patas da frente, nos seus membros da frente. Então, a forma de não nos assemelharmos e de não nos parecermos com os camelos é de pousarmos as mãos e não os joelhos logo que nos prosternamos. Depois o autor, rahimahullah, diz: logo que a pessoa se prosterna,
e a prosternação é um pilar. Aqui o autor nos informa que a prosternação, a sujud, é um pilar da oração. É um pilar da oração. Logo que a pessoa se prosterna, deve-se apoiar sobre as suas duas mãos e as afasta do seu corpo. Aqui o autor nos está a descrever a prosternação. Isto é, logo que a pessoa desceu para o sujud sobre as suas mãos, pousou inicialmente as suas mãos, depois pousa os outros membros do corpo, que são os joelhos e a testa e o nariz. Então a pessoa desce sobre as mãos, depois pousa também os joelhos e a testa e o nariz ao solo. A pessoa deve afastar as mãos do corpo. A pessoa deve afastar as mãos do corpo, isto é, dos flancos, que seja do flanco direito como também do flanco esquerdo. A pessoa deve afastar as mãos e os cotovelos do corpo. E dirige as mãos em direção da Qibla. E dirige as mãos em direção da Qibla. Então a posição das mãos no sujud é afastadas do corpo e em direção da Qibla. E coloca as mãos ao nível dos ombros. Então as mãos, logo que a pessoa está na posição de sujud, de prosternação, coloca as mãos ao nível dos ombros, ao nível dos seus ombros, em direção da Qibla e afastadas dos flancos, isto é, os cotovelos afastados dos flancos. E por vezes as coloca ao nível das orelhas. Sheikh al-Albani nos informa aqui que a pessoa, por vezes, pode colocar as mãos ao nível das orelhas. Quer dizer que geralmente é ao nível dos ombros, mas de vez em quando, ocasionalmente, pode subir um pouco mais e colocar as mãos ao nível das orelhas. E este ponto aqui nos faz lembrar logo que levantamos as mãos. O autor também nos ensinou anteriormente que a altura à qual levantamos as mãos é a altura dos ombros e também das orelhas. Depois Sheikh al-Albani, rahimahullah, diz: e levanta obrigatoriamente os cotovelos do chão. Levanta obrigatoriamente os cotovelos do solo e não os pousa sobre o solo como faz o cão. Como faz o cão. Aqui o autor nos diz que os cotovelos têm de ser levantados e afastados do corpo e também afastados do chão. A pessoa não pode pousar os cotovelos no chão, pois o facto de pousar os cotovelos no chão é uma semelhança à posição dos cães. À posição dos cães, e isso é proibido. E foi proibido em narrações, e como sabemos todos, aqui o autor não mencionou as evidências, pois as evidências foram todas mencionadas no livro original. Depois o autor, rahimahullah, disse: e a pessoa pousa o nariz e a testa no solo. E isso é um pilar. O facto de que a pessoa pose o nariz e a testa ao mesmo tempo no solo, durante a prosternação, é um pilar. E pousa também os joelhos. E pousa também os joelhos sobre o solo. E também as pontas dos pés. E também as pontas dos pés. E os pés devem ser posicionados na vertical em relação ao solo. Quer dizer que os pés, logo que a pessoa está prosternada, devem estar na vertical em relação ao solo. Em relação ao solo. E tudo isto é obrigatório.
Quer dizer que pousar a testa e o nariz no chão é um pilar, e pousar os joelhos, as pontas dos pés, é considerado como obrigatório. Considerado como obrigatório. E o autor diz que os dedos dos pés, durante a prosternação, devem ser dirigidos em direção da Qibla. Em direção da Qibla. E os tornozelos, os calcanhares devem ser colados um ao outro. Quer dizer que a pessoa cola o calcanhar direito ao calcanhar esquerdo. Repito rapidamente esta prosternação desde o início. Isto é, de maneira rápida, de maneira resumida. A pessoa logo que está de pé e que tenciona se prosternar, logo que inicia o movimento, diz Allahu Akbar. Isto é, diz Allahu Akbar ao mesmo tempo que inicia o movimento. Desce ao solo, ao chão, com as suas mãos. Depois pousa os joelhos, a testa e o nariz. Afasta as mãos do corpo, dos seus flancos, e as coloca ao nível dos ombros. E levanta os cotovelos do chão. Levanta os cotovelos do chão e os afasta dos flancos. E coloca, obviamente, os joelhos pousados no chão, também um pouco afastados, e não, os joelhos não são colados, mas afastados de maneira razoável, sem exageração, sem exagero, sem extremismo. E coloca os dois pés colados, com os calcanhares colados na vertical e os dedos dos pés em direção da Qibla. Em direção da Qibla. E temos aqui, de maneira resumida, os membros da prosternação. E os membros da prosternação são a testa e o nariz, sendo que a testa e o nariz são um só membro, as duas mãos, os dois joelhos e as duas pontas dos pés. Quer dizer, 2, 4, 6, 7 membros. Os membros da prosternação são 7. A testa e o nariz, as duas mãos, os dois joelhos e as duas pontas dos pés. Então estes são os membros que devem de ser pousados no solo logo que a pessoa se prosterna. E aqui se termina este ponto sobre a sujud, sobre a prosternação. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.